Amém. Aleluia. Sente-se, por favor, amado irmão, e abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o privilégio que temos de ter esse livro maravilhoso que conta aí aproximadamente os primeiros 30 anos da igreja, dessa igreja que nasce de uma forma tão poderosa, que nasce sobre o poder do Espírito Santo. E nós nos encontramos no capítulo 5. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, deixa eu apenas lembrar para você, o capítulo 4, os apóstolos são presos, Pedro e João, por causa daquele homem paralítico ali de nascença, que estava ali na Porta Formosa, e então ele é curado pelo Senhor, e ele é salvo pelo Senhor, e aí então Pedro e João pregam ousadamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo no templo, e aí então os líderes religiosos se reúnem, prendem os apóstolos, e no dia seguinte então toda a cúpula religiosa, todas as autoridades do povo de Israel então reunidas ali questionam Pedro e João, e eles então respondem com aquele texto maravilhoso, mostrando como nas profecias do Antigo Testamento os próprios líderes religiosos iriam de fato trair o Senhor da glória, iriam rejeitar o Senhor. E então eles dizem: nós vamos obedecer a Deus e não aos homens. E não tendo mais o que fazer, libertam eles se reúnem com a igreja, e então eles oram juntos, treme o lugar onde estavam reunidos, depois dessa oração, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. É uma igreja que não para, é uma igreja que, por mais resistências que ela tem, ela continua avançando, e no lugar de retroceder, eles anunciam com mais intrepidez ainda a palavra de Deus. E não apenas isso, a consequência está aí no capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram, era um coração e a alma, então ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía, tudo por eles era comum. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles, todos cheios do Espírito, todos vivendo em amor, em comunhão, em unidade, todos com grandiosa graça, grandioso poder sobre todos eles. Então não havia nenhum necessitado entre eles, pelo contrário, aqueles que possuíam mais dinheiro, mais condições, vendiam bens e propriedades e colocavam o dinheiro ao pé dos apóstolos. E vimos lá José, esse levita de Chipre, a quem os apóstolos colocaram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação ou encorajador. E ele faz exatamente isso, vende um campo, coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos. E assim fecha o capítulo 4. Mas quando o diabo não consegue atacar e deter a igreja na sua pregação, uma igreja que prega, que atua, então ele ataca por dentro, ok? Ele tentou de fora: parem de pregar, nós ordenamos vocês que parem de anunciar a Cristo Jesus, disseram os líderes religiosos de Israel. Agora eles continuam pregando e com grande poder, mas vendo Satanás que não podia deter essa igreja de fora, pelo lado de fora, então agora ele vai tentar trazer um germe, um verme aqui por dentro da igreja, tentando quebrar esta unidade bonita que nós acabamos de ler, tentando contaminar esta igreja por dentro. Então o diabo sempre ataca por fora, mas o diabo também ataca por dentro a igreja. E então começa o capítulo 5 dizendo assim: um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas
levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o teu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que o ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. E eu gostaria de começar meditando com você exatamente nessa primeira parte dessa história tão triste, infeliz que acontece. A primeira coisa que você precisa perceber é que a igreja do primeiro século não é perfeita. Está vendo? A igreja do primeiro século é uma igreja que não é perfeita. Satanás tenta atacar essa igreja de fora, freando o seu testemunho, freando essa igreja, dizendo: não prega o evangelho, e ela continua pregando o evangelho. Depois, Satanás coloca o joio no meio do trigo, para tentar de alguma maneira desestabilizar esta igreja e disseminar alguma forma dentro dessa igreja de competição, de divisão, de orgulho, que poderia destruir esta igreja. Logo na frente você vai ver que os apóstolos são presos novamente, agora não apenas Pedro e João. E depois disso nós vamos ver que novamente dentro da igreja é um problema interno, onde agora não é mais uma ação do diabo, mas é uma ação da própria natureza pecaminosa. Na partilha do alimento diário para as viúvas, um grupo de viúvas estava sendo preferida em relação às outras viúvas. Veja, irmãos, como a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, está sendo atacada. E veja o movimento do próprio livro: problemas externos, problemas internos, problemas externos, problemas internos. Então veja que o livro mesmo leva você nessa estrutura e mostra para mim e para você que quando Deus age dos céus sobre a terra, isso tem repercussões, acontecem coisas dentro da igreja, não é tudo às mil maravilhas, nada é perfeito, ok? Não existe uma igreja perfeita, sempre vai ter o joio no meio do trigo, ou problemas de carnalidade dentro da igreja, como veremos na divisão do alimento para as viúvas. Então, meus irmãos, nós anelamos uma igreja melhor, mas não somos inocentes de pensar em uma igreja perfeita. Uma igreja perfeita, ela não existe, porque nós estamos na igreja, e o fato de estarmos na igreja a torna imperfeita. Então, isso tampouco deve nos desestimular a procurar um crescimento maior da igreja, na qualidade da igreja das nossas vidas. E o evento aqui que nós temos diante de nós é desse homem, esse casal tão conhecido, Ananias e Safira. Eles tinham um campo, ou uma casa, uma propriedade, diz o texto sagrado, e eles então, em acordo um com o outro, venderam. E disseram: vamos colocar isso aos pés dos apóstolos, afirmando que é o valor total do bem que nós vendemos, da propriedade que nós vendemos. O que tem no coração de Ananias e Safira, e essa é a pergunta de Pedro, exatamente aquilo que Pedro pergunta no versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como Satanás encheu o seu coração
para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Então, aqui é o como. E o como Satanás fez isso foi simplesmente estimular o orgulho do próprio coração de Ananias. Como Satanás fez isso? Veja, o parágrafo anterior vai mostrar que Barnabé, esse José da cidade de Chipre, da ilha de Chipre, ele vem de uma propriedade, e isso, não apenas ele está fazendo isso, mas isso cai em graça diante dos apóstolos e diante da comunidade. E ele então é citado, parece, até mudam o nome dele, como o filho da consolação, ok? Ou o encorajador, aquele que dá ânimo, e a mesma palavra usada para o Espírito Santo. Ananias e Safira veem isso, e eles também querem visibilidade na igreja, eles querem que o seu nome apareça, eles querem ter alguma posição, talvez algum cargo dentro da igreja, ou que o seu nome seja tratado em estima entre os outros irmãos. E então esse é o veículo que Satanás usa para atuar e encher o coração de Ananias e Safira dessa mentira. Meus irmãos, e aqui já tem algo para mim e para você, porque nós não precisamos pensar que simplesmente Satanás está atuando sozinho contra nós. De fato, o que Satanás vai fazer é usar algo que muitas vezes já está no nosso próprio coração: o orgulho, a vaidade, a avareza, a mentira, enfim, algo que já está em nosso coração. Satanás pode tomar aquilo e, oportunizado por aquela situação, por aquele desejo ou sentimento do nosso coração, ele atua criando uma oportunidade, ou dando uma ideia, ou abrindo uma porta para que tal situação seja potencializada. E aqui o nosso coração precisa ter, nós precisamos ter o nosso coração contrito e quebrantado diante de Deus. Porque, meus irmãos, Satanás está procurando a quem possa devorar. Ele anda rugindo ao derredor como leão. E ele não está fazendo isso num bar, numa boate. Não, ele está fazendo isso contra a igreja. É contra a igreja que ele está agindo, é contra a igreja que ele anda ao derredor rugindo, procurando a quem possa tragar. Paulo alerta a igreja em Éfeso: não deis lugar ao diabo. Veja, meus irmãos, que o texto que se segue a essa expressão, não deis lugar ao diabo, é justamente aquele que mentia, não minta mais. E foi exatamente o que Ananias e Safira fizeram aqui. Veja a ligação, esse parece que tenha sido um grande e um impacto muito grande na igreja, a ponto de Paulo, talvez com isso em mente, ter escrito essa expressão, esse versículo, em Efésios capítulo 4. Então veja, meus irmãos, como Satanás está... ele não vai ficar parado vendo uma igreja crescer, ele não vai ficar parado olhando uma comunidade feliz, forte, ele não vai ficar parado olhando uma comunidade que está avançando no poder de Deus, ou que Deus deseja usar. O diabo sempre vai agir contra a igreja, ok? O diabo nunca vai simplesmente cruzar os braços e aplaudir a ação da igreja. Ele vai tentar deter a igreja, ele vai tentar frear a igreja, o testemunho da igreja, a missão da igreja. Ele vai sempre tentar criar uma divisão, um apodrecimento dentro da igreja. Ele sempre vai tentar criar um estado de orgulho dentro da igreja. Meus irmãos, ele é o tentador. E aqui nós temos duas possibilidades dentro da igreja: pessoas que estarão cheias do Espírito Santo, como nós acabamos de ler. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha aí no capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E logo em seguida, no versículo 3 do capítulo 5, Pedro pergunta a Ananias como Satanás encheu o seu coração. Meus irmãos, enquanto Deus quer nos encher do seu Espírito Santo, enquanto Deus quer nos encher da sua presença, do seu poder, do seu amor, da sua palavra, de sonhos, desejos e uma perspectiva correta do seu reino, para pregarmos a palavra, fazermos a sua vontade, amarmos os irmãos, vivermos em unidade, sermos desprendidos para apoiarmos e ajudarmos uns aos outros, pregar corajosamente a palavra de Deus, enquanto Deus quer encher o nosso coração de fé, para que milagres, sinais, prodígios, curas, libertações aconteçam, meus irmãos. O diabo está procurando corações vazios, para enchê-los também. Então você pode ter dentro de uma igreja pessoas cheias do Espírito Santo, ou pessoas com o coração cheios dos desejos malignos de Satanás. Que triste, irmão, esse texto. Que texto terrível. Porque ao mesmo tempo que todos estão cheios do Espírito Santo, vai ter um filho de Caim no meio deles, que vai ser um instrumento de Satanás, que está com seu coração aberto, cheio de orgulho, estando numa comunidade tão bonita, atraente, tão maravilhosa, uma igreja tão bela, para poder ser instrumento do diabo no meio da igreja. E aqui, esse alerta de Paulo, não deis lugar ao diabo. Eu quero te afirmar, irmão, que quem dá lugar ao diabo vai agir como ele. E é exatamente aqui o que Ananias e Safira fizeram. O pai da mentira é o diabo. E aqui está Ananias e Safira agindo como filhos dele, no meio da igreja. Sempre vai ter esse tipo de coisa na igreja, irmão. Sempre. Sempre teremos pessoas dentro da igreja que serão instrumentos do diabo. Não são filhos de Deus, não nasceram de novo, não são cristãos verdadeiros, são cristãos nominais. São pessoas que simplesmente dizem que são cristãos e vão na igreja. Eles estão na igreja, vão no culto, estão lá, até, como o texto diz, até ofertam na igreja, olha aí. Porque pegar uma grande soma de dinheiro e colocar aos pés dos apóstolos, eles não devem ter tirado muito dinheiro, porque senão ia ficar na cara demais que eles tinham subtraído alguma coisa. Eles colocaram uma porção generosa diante dos apóstolos, diante de Deus. Oh, meus irmãos, que coisa triste esse texto. Quando a gente para e pensa num texto como esse, mas que alerta para mim e para você. Nem todo mundo que está na igreja é um cristão verdadeiro, nem todo mundo que canta, que vem ao culto, que dizime oferta, que trabalha no reino, que quer ajudar as pessoas, é um cristão verdadeiro. E a igreja precisa estar percebida dessas coisas, porque essas pessoas estão procurando, como disse o apóstolo São Paulo, eu digo, irmãos, até chorando, essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre, são eles mesmos. O que eles querem é visibilidade, é aparecer na igreja. Eles ofertam, dizimam, trabalham, simplesmente, irmãos, para que eles tenham um nome, uma imagem. Quantas pessoas não estão fazendo isso nas igrejas? Quantas igrejas sendo abertas com esse tipo de sentimento, de rivalidade, de orgulho, de jactância, botar foto na faixa da igreja, a foto da cara do pastor. Por favor, irmão, fotos espalhadas na igreja da cara do pastor, totens desse tamanho assim, tomando uma parede inteira e a cara do pastor lá. Para que isso, Jesus Cristo? Que ideia é essa, irmãos? Como nós precisamos ter cuidado, porque Satanás está procurando uma brecha no meu e no seu coração, para semear um pensamento, uma palavra,
para dizer você é importante, você precisa de visibilidade, as pessoas precisam te reconhecer nesta igreja. Você tem feito tanto aqui, você precisa ser reconhecido aqui. Satanás às vezes está procurando algo assim nos nossos corações. Porque assim como no coração de Ananias e Safira tinha orgulho, no meu e no seu também há. Porque ninguém está livre desse pecado. Ele está no nosso coração. Esse verme mora no nosso coração. E apodrece como aquele verme que vai comendo a maçã por dentro. Você olha, não tem nada. Não tem nada ali por fora. Ela está linda, está maravilhosa por fora. Às vezes tem apenas uma pintinha. E naquela pintinha o verme entrou. E está comendo a maçã por dentro. E é exatamente o que acontece comigo e com você. Então, irmão amado, não dê lugar ao diabo. Que a glória seja sempre de Deus. Por tudo que Ele fizer em nós e através de nós. Que sempre possamos dizer, Senhor, a glória é toda Tua. Somos apenas vasos de barro. Que a glória seja sempre do Senhor. Satanás mexeu no coração de Ananias e Safira, não colocou o orgulho lá, só trabalhou no orgulho que já estava no coração deles, e que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E a pergunta que nós temos que fazer, irmão, é por que Lucas escreveu esse texto aqui? Por que Lucas escreveu esse texto? Mentiu aqui, o texto sagrado diz que quem encheu o seu coração, como Satanás encheu o seu coração, para mentir ao Espírito Santo, e ele termina o versículo 4 dizendo, você não mentiu aos homens, mas a Deus. O que aconteceu aqui é que eles prometeram, o casal chegou diante dos apóstolos e prometeram o dinheiro de um campo. E aqui já quebra novamente, lembrando para mim e para você, a ideia de que a igreja, havia uma espécie de socialismo na igreja. Não era isso, porque, como olha o texto, Pedro pergunta para ele, ela não pertencia a você antes de ser vendida, depois de vendido, o dinheiro não estava no seu poder. Veja, o bem, a igreja respeita a propriedade privada. Não havia uma ideia de comunismo ou socialismo aqui, não, há uma propriedade privada, é deles. Deles, o dinheiro era deles, o bem era deles, a propriedade era deles. A oferta trazida, ninguém pediu nada, ninguém obrigou nada, não havia uma coisa compulsória. Você tem que dar porque você tem mais dinheiro, você é rico, então você é obrigado a dar e ajudar na igreja. Não, absolutamente. É totalmente contrário isso ao próprio culto ao Senhor. Deus ama quem dá com alegria, não é uma coisa compulsória, forçada, ou porque há necessidade, vai dizer o apóstolo Paulo. Pelo contrário, é uma voluntariedade do coração. Então, eles chegam diante dos apóstolos e prometem, dizendo, não, nós vamos dar tanto aqui, nós vamos vender o terreno e todo o dinheiro será destinado à igreja. Ponto. Tudo bem, irmãos. Sem problema algum, faça aquilo que Deus colocou no coração de vocês. E eles foram e venderam, mas eles disseram, não, vão ficar com um pedaço deles para nós. Se eles tivessem chegado lá e trazido o dinheiro todo, como eles haviam prometido, sem problema nenhum. Mas o problema é que é o orgulho no coração deles. O que eles querem é a visibilidade. Então eles vêm, entregam e mentem, dizendo, aqui está todo o dinheiro do campo, é esse aqui, que a gente vendeu, da casa, da propriedade que nós vendemos. Então, irmãos, aqui está exatamente o ponto. E a pergunta que nós temos que fazer é por quê Lucas deixou esse texto registrado? Porque o que Lucas queria nos ensinar com esse texto? O que está no coração de Lucas? Eu vou responder essa pergunta, mas deixa eu ler o versículo 7 em diante. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa, isso é, Safira, sem saber o que havia acontecido. Se fosse nos dias de hoje, ela já tinha sabido. Na realidade, tinha caído, milhares de pessoas já tinham sabido.
da situação, porque tinha colocado no WhatsApp, tinha tirado foto, tinha sido um trem, ok? Com certeza ia ter alguém tirando uma selfie com o corpo caído lá. Olha aqui, Ananias aqui morto, viu? Então, não peca não, olha aí, cuidado, tipo alguma coisa assim, hashtag cuidado, né? Alguma coisa assim. É interessante, uma igreja que não tem fofoca. Né? Legal isso é bom, viu? Cerca de 3 horas depois, a mulher não sabia de nada. Que coisa, hein? Então Pedro lhe perguntou, diga-me. E aí veja, o estado de justiça. Pedro pergunta para ela, talvez ela seja inocente. Foi uma atitude do marido dela, descabeçado lá, fez um negócio desse, a mulher não está sabendo de nada. Mas ela veio junto. E disse que o campo, o bem, o dinheiro seria integralmente entregue à igreja. Vamos tirar a dúvida. Então, diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu, sim, foi esse. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Olha aqui, quem é o tentador? O diabo. Qual é a obra que Ananias e Safira estão fazendo? Do diabo. Quem é o pai da mentira? O diabo. O que eles estão fazendo? Veja, irmãos, Ananias e Safira não são cristãos verdadeiros. São cristãos nominais, são pessoas que estão na igreja, mas não nasceram de novo, são pessoas que não foram regeneradas, salvas de verdade, ok? Então, veja, estão à porta, os pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, caiu morta aos pés deles. Então, os moços entraram, e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram estes acontecimentos. Qual é o propósito? Qual o objetivo de Lucas ao escrever, ao registrar essa história tão terrível? Geralmente uma coisa dessa a gente nem coloca a público. Acontece um negócio dentro da igreja, gente, pelo amor de Deus, não espalhe uma miséria dessa não. A coisa mais feia que aconteceu aqui na igreja, não conta para ninguém não. Deus, Ele registra na sua palavra. Inspirado pelo Espírito, Lucas vem e diz o que está acontecendo, para o ensino da igreja. Em todas as épocas, o ensino desse texto é maravilhoso. E como nós já vimos, a primeira coisa, cuidado com o meu e o seu coração. Cuidado com o nosso coração. Satanás não vai ver uma igreja crescendo e vai ficar aplaudindo de braços cruzados. Ele vai tentar por fora frear essa igreja. Não conseguindo, ele com certeza vai tentar colocar um verme dentro dessa igreja para trazer uma podridão dentro desta igreja. Ok? E ele vai continuar nesse tipo de ataque recorrentemente. Ok? Outra lição importante é que uma igreja que cresce, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que também tem problema. Onde há avivamento, também há problemas. Ok? Outra lição importante, nem todo mundo que está na igreja é um cristão verdadeiro, meus irmãos. A gente precisa estar atento a isso. Ok? Nem todo mundo que oferta, dizima, canta e ajuda os pobres na igreja e tudo, é um cristão verdadeiro. Ok? Que tenhamos cuidado com essas coisas. Mas o objetivo de Lucas aqui é a palavra temor. Olha o seu texto. Na primeira parte vai dizer, versículo 5, ouvindo isso Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Esse é o objetivo. E olha lá novamente, versículo 11, grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então o objetivo de Lucas é gerar
temor, reverência, respeito, cuidado, atenção no coração de cada cristão por toda a história da igreja. Todo mundo que entrar em contato com esse texto tem que botar o pé para trás e dizer: meu Deus, e a mão no coração e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não me deixe cair na mesma situação. Porque o mesmo pecado que está no coração de Ananias e Safira também está no meu. O mesmo verme que está no coração de Ananias e Safira também está no meu. É o orgulho. É o orgulho. E eu preciso de temor no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a primeira aplicação aqui é o temor do Deus vivo. Irmão, Deus não é os santos da Igreja Católica. Que quando você está bravo, quando você antigamente estava lá, e você estava bravo porque o santo não te obedeceu, você virava ele para a parede, botava ele de cabeça para baixo, ou jogava um pano em cima dele. Deus não é um ídolo, um boneco que você e eu manipulamos. É a primeira coisa. O nosso Deus é o Deus vivo. Ele governa os céus, Ele governa a terra, Ele é o Senhor de tudo o que existe. Por isso que a Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele cegará. Então, meu amado irmão, tema o Deus vivo. Deus está olhando a oferta que está caindo no gasofilácio. Deus está vendo a intenção do coração de Ananias e Safira. Deus sabe aquilo que eles macomunaram entre eles, lá dentro da casa deles, sozinhos os dois. Deus está olhando tudo isso. O nosso Deus é o Deus vivo. É o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tema a Deus. Tema a Deus. O segundo ponto é que nós devemos temer a Deus, porque Ele está zelando pela santidade da sua igreja e a sua própria santidade. Deus está zelando pela sua igreja. Ele não quer uma igreja corrompida por dentro. Ele não quer um verme dentro da igreja corroendo a igreja por dentro. Meus irmãos, quantas pessoas perderam o temor de Deus, estão agindo na igreja. A gente tem encontrado tantos escândalos dentro das igrejas hoje em dia. Pastores que batem na esposa e agora estão com medida. Não pode chegar a 300 metros da esposa. Foram expulsos de casa, né? E infelizmente pedofilia, roubo, adultério, enfim, quanta coisa acontecendo dentro da igreja. Não apenas com pastores, mas com membros de igreja. Pessoas perderam o temor de Deus. Pessoas perderam o temor do Senhor. Há mais divórcio dentro da igreja evangélica brasileira do que na sociedade brasileira. As pessoas perderam o temor de Deus. Então, irmão, as pessoas perderam o temor não apenas de Deus, mas da santidade de Deus e da santidade que a igreja deve ter. Há uma santidade que deve existir na igreja. A primeira vez que o nome da igreja aparece no Novo Testamento é nos lábios de Jesus, e Jesus está falando de disciplina. Olha, se teu irmão pecar contra ti, vá tu e ele só. Se ele não ouvir, vá você e mais outro irmão. Se ele não ouvir, traga-o à liderança da igreja, traga-o diante da igreja. Ok? E se ele não ouvir a igreja, trata ele como um publicano e pecador. Veja, a primeira vez que o nome igreja aparece, nos lábios de Jesus, está falando de disciplina. Irmão, como dizia o Dr. Shedd, sem disciplina, tudo se perde. A igreja precisa de disciplina. Uma igreja que não tem disciplina, ela vira um mundo dentro dela.
Ela perde todo o parâmetro de santidade. A disciplina, como vai dizer o autor de Hebreus, é que façamos parte, tem um objetivo para que façamos parte da santidade de Deus. Não é simplesmente a disciplina pela disciplina, não é trazer a pessoa na frente da igreja simplesmente e dizer algo que ela fez, não é isso, irmão. Mas é dizer, irmão, você não pode fazer isso. Olha, irmão, você precisa caminhar nessa direção. Irmãos, eu quero dizer para você, quem não se submete a uma disciplina correta, e feita, bíblica e feita da maneira correta, essa pessoa, ela vai viver nesse pecado em outra igreja, em outra igreja, em outra igreja, em outra igreja, e vai chegar um momento que ela não vai parar em igreja nenhuma e vai dizer, e reclamar de toda a igreja, que toda a igreja não presta. E vai dizer, não, agora eu sirvo Deus sozinho, porque nenhuma igreja presta. Eu não sei se você conhece gente assim. Mas, infelizmente, elas se multiplicam. Porque, irmão, não pode existir igreja sem disciplina. Não tem jeito. O próprio Deus traz a disciplina. O próprio Deus traz a disciplina. E a disciplina é para edificação e não para destruição. Ok? Não para destruição. Então, há uma santidade na igreja e a gente precisa zelar pela santidade da igreja. A gente não pode ver pessoas em pecado dentro da igreja e ficar, não, gente, vamos deixar a pessoa assim mesmo, deixa essa pessoa assim, ela é dessa maneira mesmo, deixa desse jeito. Se uma pessoa dentro da igreja, veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, aquele homem que está possuindo a mulher do seu pai, e Paulo fala para ele, vocês não expulsarem esse homem do meio de vocês, que está cometendo tal coisa que nem o mundo aceita. Nem os incrédulos aceitam um negócio desse. E vocês estão mantendo essa pessoa dentro da igreja. Vocês não fizeram nada. Eu não estou, mas eu estou em espírito. E eu já determinei que seja entregue a Satanás esse homem. Meus irmãos, que coisa. A igreja tem a obrigação de exercer uma disciplina diante do pecado. E a gente deve fazer como Jesus falou, vai tu e ele só, tu e teu irmão, conversa com ele, ajeita com ele. Não resolveu, chama outro irmão, conversa com esse irmão. Não resolveu, chama o pastor, a liderança da igreja. Não resolveu, traz para frente da igreja. Veja, é um processo que vai, mas você tenta ganhar esse irmão para Cristo, você está tentando ganhar essa pessoa, levar essa pessoa ao arrependimento. Esse é o processo. O processo não é destruir ninguém, é pelo contrário, é a restauração dessa pessoa, a não ser que essa pessoa se negue a tudo e diga, não, prefiro a cachaça, as drogas, a imoralidade. Então não tem jeito, aí você não tem mais o que fazer, mas do contrário, a restauração, a salvação, a perdão de Deus. E a igreja está para ajudar, para apoiar, para poder restaurar a vida das pessoas, mas ninguém pode ficar na igreja vivendo em pecado, irmão. Vivendo em pecado. A gente precisa fazer isso. Então, esse texto nos ensina que nós devemos temer a Deus zelando pela santidade da sua igreja. O terceiro é que o temor por mentir ao Espírito Santo. Entristecer o Espírito de Deus. Temor, esse temor maravilhoso, Deus está agindo, Deus está curando, Deus está salvando, Deus está fazendo milagres, Deus está presente no nosso meio, o Espírito de Deus está aqui. Não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Pedro vai dizer, vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês não mentiram a Deus, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. Essa sensibilidade, irmãos, ao Espírito Santo, que a gente não pode mentir para o Espírito de Deus, a gente não pode entristecer o Espírito Santo, esse santo temor da presença gloriosa de Deus, não é ter medo simplesmente da presença de Deus, não é isso, mas essa reverência, esse respeito santo pelo Senhor da glória. O quarto objetivo de Lucas é o temor por causa do orgulho nos nossos corações, de não tentarmos trazer os holofotes da igreja para nós, mas sempre para Cristo, para o nosso trabalho, para o nosso talento, para aquilo que Deus muitas vezes está fazendo através de nós, uma cura, uma libertação, alguém que Deus me usou para salvar, para libertar, para trazer para a igreja.
Não, a glória de Deus, irmão, não é para mim. Por que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso poder ou piedade tivéssemos feito andar esse homem. Foi em nome de Jesus que esse homem foi levantado. Esse temor maravilhoso de sempre dar glória a Deus e nunca a nós mesmos, como diz o Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória, por causa da tua misericórdia e da tua fidelidade. O quinto objetivo aqui de Lucas é o temor por gerar no coração dos outros a irreverência e o desrespeito a Deus e a sua igreja. A atitude de Ananias e Safira é extremamente perigosa, porque, irmãos, esse verme que vai comendo por dentro a maçã, esse verme que vai comendo por dentro a igreja, o verme do orgulho, da fofoca, das panelinhas, daquela coisa dos grupinhos, da rivalidade entre uns e outros. Oh, meu irmão, é para destruir essa comunhão, essa unidade maravilhosa da igreja. Da multidão dos que eram um só coração e a alma. Veja o que o diabo quer destruir essa unidade, é destruir essa comunhão, é uns olharem para os outros e dizer, podemos pecar, não tem problema nenhum, ok? O sexto objetivo está aqui, o temor por quebrar a unidade da igreja de Cristo, de dividir o corpo, de fragmentar o corpo, de fazer pessoas especiais dentro da igreja. De jeito nenhum, irmãos, nós precisamos ter temor, não podemos fazer isso, ok? Às vezes Deus usa você em algo, que você dê glória a Deus, que você não deixe que isso suba no seu coração, naquilo que Deus usa você, né? Que você possa ter temor de Deus e dizer, Senhor, o Senhor me deu o dom, e se o Senhor não agir, nada vai acontecer, a glória é tua, o louvor é teu. O sétimo objetivo aqui é o temor, porque Satanás está à procura daqueles que ele pode encher o coração. Cuidado, aqui é o alerta do evangelista Lucas, né? Cuidado, Satanás está procurando corações para encher de mentira, de orgulho. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você vai estar cheio do Espírito de Deus, ou você vai dar ocasião, com certeza, ao diabo, meu irmão. Que você seja cheio do Espírito, que você seja cheio da glória. Essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha temor no seu coração, porque, irmão, Satanás anda ao derredor da igreja, procurando a quem possa tragar, para paralisar essa igreja, para destruir essa igreja por dentro, para encher coração a corações. Ele está de olho, vendo quem está com seu coração aberto. Satanás está olhando para mim e para você, procurando uma brecha, onde ele possa enfiar aquela cunha, e dali ele vai batendo aquela cunha até rachar a pedra inteira, até fazer a árvore tombar. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, meu irmão. E por último, o temor por enganar a liderança da igreja e utilizá-la para uma autopromoção. Eles tentaram mentir para os apóstolos. Como Pedro vai dizer, vocês não mentiram para os homens. Vocês acham que estão fazendo contra nós. Não, vocês mentiram para Deus. Porque a oferta não é para nós, é para Deus, é para o Senhor da glória. Então, essa falta de temor à liderança, infelizmente, irmão, isso tem crescido significativamente nos nossos dias, até porque na nossa sociedade essa ideia da autoridade está cada vez com uma visão mais destrutiva, uma visão mais desgastada, uma visão mais negativa, ok? Então, um líder hoje nem sempre é bem visto. Esse aspecto, essa ideia de liderança nem sempre é muito bem vista nos nossos dias, ok? Então, que haja um temor no meu e no seu coração, ok? Que você possa ter temor de Deus, respeito por Deus e pelos líderes, pelos pastores que Deus colocou sobre a sua vida, nesse amor, esse carinho, esse respeito. É isso, meus irmãos, né? E Ananias e Safira perdem isso, por isso eles atinam
contra os apóstolos, sem medo algum. E eu gostaria de mostrar para você o resultado. O resultado aqui é o temor, mas olha como essa igreja reage diante disso. Veja, o diabo tenta parar essa igreja de fora para dentro, tentando por meio dos líderes religiosos, dizendo para eles: olha, não preguem o evangelho. Não funciona, eles continuam pregando cheios do Espírito. Um verme está dentro da igreja agora, o joio está entre o trigo, e tenta de alguma maneira destruir essa igreja, mas não consegue. Olha, Deus vai lá e disciplina Ananias e Safira, ok? O próprio Deus traz a disciplina. E olha o versículo 12 em diante. Os apóstolos, termina o texto no versículo 11, né? Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram desses acontecimentos. Até os incrédulos ouviram isso e, rapaz, há um Deus vivo lá naquela igreja lá. A gente não brinca, a gente não pode simplesmente ir chegando lá na igreja de qualquer jeito, não. A gente tem que chegar arrependido, quebrantado, porque Deus está lá no meio deles. Olha o versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. É interessante porque Atos 2,42 vai dizer assim, que havia em todos eles, em seus corações, temor e muitos sinais. Mesma ideia aqui. Há temor no coração. Resultado, sinais. Há temor aqui também, nesse texto agora que estamos lendo. Resultado, sinais. Quando há reverência a Deus, quando há temor a Deus, respeito a Deus, glória a Deus, exaltação ao nome de Deus, Deus opera milagres. Bonito isso. Irmãos, queremos ver mais milagres? Queremos ver mais ação de Deus? Mais temor a Deus, mais reverência, mais respeito, mais santidade a Deus em relação ao nosso Senhor, ok? Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Era uma parte do templo, um pátio bom, grande, onde ali havia uma reunião maravilhosa da igreja. Eles costumavam reunir-se, novamente a ideia de Atos 2,42, que diariamente eles estavam no templo, ok? É a mesma ideia que dos demais, dos não crentes, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivessem em autoestima. Isso é, ninguém que queria ser o aproveitador agora queria entrar nessa igreja. Falou: rapaz, lá o trem é estreito, lá Deus está presente, lá Deus não tem problema nenhum de agir contra aquele que de alguma maneira vai agir em pecado dentro da igreja. Nem sempre Deus age assim. Aquele homem em Corinto, Deus não matou ele. Interessante. Ele está cometendo um pecado esdrúxulo, né? Aqui, Ananias e Safira, ele faz isso. Com Herodes, que não dá glória a Deus, Deus vai e atina contra ele. Então Deus age na sua misericórdia, cada um com cada um. Mas Paulo vai dizer aos coríntios: olha, pela falta de reverência, de temor de vocês, no coração de vocês, para com Deus e a santa ceia, a ceia do Senhor, já tem uns que estão doentes e outros Deus já levou, Deus já matou. Então, irmãos, nós precisamos ter temor, porque a igreja, como eu estava dizendo para os alunos lá na faculdade, estudando Romanos, o bem mais precioso que Deus tem é a igreja. É a igreja. Por quê? Porque ela custou a vida do seu filho. A igreja que Deus comprou com seu sangue. Nada é mais precioso para Deus nesse universo inteiro que a igreja. A igreja é mais importante do que todo o universo reunido. Cada filho de Deus verdadeiro, cada cristão verdadeiro, nascido de novo, é mais importante para Deus que tudo. Então Deus zela da sua igreja, Deus cuida da sua igreja. E nós não podemos de maneira nenhuma ter uma atitude leviana contra a igreja de Cristo, ok? Porque aí vamos estar agindo contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor.
Então, o povo tivesse alto conceito da igreja. Olha, aquele pessoal lá é sério no que eles estão fazendo. Aquele pessoal lá sabe o que está fazendo e é sério no que está fazendo. Eles cultivam a presença de Deus na vida deles. É um povo de santidade, é um povo de coragem, é um povo de aliança, é um povo comprometido. A fé deles é uma fé preciosa. É uma fé preciosa. E eles têm uma missão de pregar o Evangelho, de pregar a Cristo Jesus até os confins da terra. Então o povo tem um alto conceito, versículo 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor. Eles eram acrescentados. Meus irmãos, as pessoas continuam a serem salvas por Deus. Veja, quando existe um verme dentro da igreja, e esse verme esse pecado não é disciplinado adequadamente. Eu estava ontem numa reunião de pastores e o pastor Edson de Gouveia falou exatamente isso. Ele falou, numa igreja aconteceu um caso de pedofilia. O pastor lá cometeu esse pecado terrível, um crime, não apenas um pecado, mas um crime. Tomara que tenham denunciado ele para a polícia, porque isso não é um pastor verdadeiro, isso é um falso pastor. E isso é caso de polícia, não é simplesmente pecado. Todo crime é um pecado, mas nem todo pecado é um crime. E quando o pecado é um crime, ele deve ser denunciado à polícia. É caso de polícia, pedofilia, bater em mulher, enfim. Ok? Então a igreja tem que agir nesses parâmetros. Eu espero que isso tenha acontecido lá. Não sei se assim foi. Mas ele estava dizendo que quando aconteceu esse fato, essa igreja perdeu toda a credibilidade na comunidade. Quem vai querer entrar numa igreja desse jeito? Quem vai dar credibilidade, confiança numa igreja assim? Como o texto sagrado aqui, do versículo 13, vai dizer que o povo tinha em alto conceito. Não tem, irmão. Não tem. Como você quer que conversões aconteçam numa igreja que está acontecendo esse tipo de coisa? Quem vai se converter de verdade numa igreja dessa? Está vendo a disciplina, a importância da disciplina? A importância de você não deixar a igreja ir com rédeas soltas e todo mundo vivendo o pecado que quer dentro da igreja. Está vendo a importância aqui? Não apenas do autoconceito da comunidade, porque isso é importante. O que a comunidade pensa dessa igreja? Essa igreja é uma igreja séria, essa igreja é uma igreja que leva Deus a sério, que está comprometida, que tem uma missão. E isso é importante, irmãos. Mas também é nesse lugar que as pessoas dizem, olha, eu quero isso aqui. Uma aluna, a primeira vez que ela foi fazer qualquer coisa em teologia, né? Já é crente há muito tempo, mas é a primeira vez que ela foi na faculdade teológica, então ela me pegou como professor nos 2 últimos módulos, e ela falou para mim, pastor, de verdade, eu prefiro esse discurso mais firme, mais sério, mais duro, mais consistente, mais comprometido com a palavra de Deus, do que essa água com açúcar que tem por aí. Você vê, as pessoas levam isso a sério. Elas veem alguém, elas veem uma comunidade, elas veem uma igreja, que está levando Deus a sério, que está levando a sua palavra a sério, que tem testemunho. Elas olham ali, tem uma igreja correta ali, Aquela igreja ali é séria ali, Aquela igreja ali é séria. Ela não está no oba-oba por aí, não. Essa igreja é séria. É uma igreja que deve esperar conversões. É uma igreja que deve esperar pessoas se convertendo. E que Deus enche essa igreja para a glória dEle, para o louvor dEle. Amém, irmãos? Versículo 15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas. Veja, a ação agora é do povo, não é da igreja. A ação é do povo. O povo tem essa igreja em alto conceito. O povo começa a se converter, mas o povo agora, leva os doentes às ruas e os colocam em macas, em camas e macas, para que, ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele se projetasse sobre alguns. Afluíam também multidões de cidades próximas a Jerusalém, que levavam seus doentes e atormentados de espíritos imundos. E
todos eram curados. Que lindo, irmão. Que lindo, que ação de Deus. Veja o resultado da disciplina. Deus continua agindo nesta igreja. Deus continua agindo. Pessoas são salvas. Os crentes que estavam lá começando a bambear comércio, falam: meu Deus, que o temor do Senhor enche o meu coração. Veja, irmãos, a disciplina para tudo é proveitosa. Quando ela é bem feita, quando é uma ação correta, irmãos, olha quantas bênçãos da disciplina, quanta coisa bonita nesse texto. O Espírito de Deus continua agindo agora, a sombra de Pedro começa a curar. Que coisa maravilhosa, nunca vimos isso. As pessoas, Pedro vai passar onde? Ele vai passar nessa rua. Olha o monte, você imagina, a multidão de gente deitada. Gente, de que lado está o sol aqui? Para a gente poder ver onde a sombra dele vai bater. Que coisa extraordinária, irmãos. Veja que antes isso não acontecia. Mas depois da disciplina, a bênção de Deus é maior. A bênção de Deus, o agir de Deus, os milagres de Deus são maiores, mais poderosos depois da disciplina. Depois da disciplina. A gente não gosta de disciplina, irmão. E se é uma coisa terrível de você fazer, é disciplinar alguém. Mas é tão importante, irmão. É tão importante. Às vezes, esse verme que está lá dentro está impedindo a planta de crescer. O que matou a boboreira que fazia sombra sobre Jonas foi só um verme. Foi só um verme. O verme foi lá, picou a planta e ela morreu. Às vezes, é esse verme que está dentro da igreja, impedindo a igreja de avançar, de crescer. E eu quero dizer para você, irmão, que o verme do orgulho, da imoralidade, da desunião, são vermes que nós devemos matar no poder do Espírito de Deus, cada um no seu próprio coração. Corrigir o nosso próprio coração. Dizer: meu Deus, enche o meu coração de reverência, de temor a Ti, Senhor. Eu estou cometendo esse pecado, eu estou nessa situação, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não está sendo essa minha atitude que está impedindo essa igreja de ser uma bênção maior. Às vezes eu estou dando mais crédito, ou mais desejo, mais empenho para as minhas coisas do que para o Teu reino, do que o evangelismo, a pregação da Tua palavra, o serviço no Teu reino. Às vezes é isso que está produzindo no meu coração, e às vezes isso está impedindo essa igreja de avançar mais. Meu irmão, que cada um de nós, começando por mim, possamos dizer: Deus, coloca um temor maior no nosso coração, uma reverência maior. Que possamos buscar mais o Senhor, orar mais, ler mais a Sua palavra, pregar mais a Sua palavra e dizer: Deus, usa mais a minha vida. Que todos nós, que cada um de nós, possamos sondar o nosso coração e que por meio de uma disciplina do Espírito de Deus, esta igreja possa crescer e avançar saudável, cheia de milagres, reunindo-se para cultuar o Senhor, alegre, unida, cheia do Espírito Santo. Irmão, quando nós agimos da maneira correta, o diabo não pode vencer a igreja. O diabo tenta vencer por fora e por dentro, não consegue, porque esta igreja segue firme em Cristo Jesus, obedecendo os princípios da Sua palavra. Que possamos fazer isso para a glória de Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Ore a Deus